Na descrição que ele faz da guerra, ele fala assim, a guerra é uma espécie de entropia. Em algum momento, ela é o cansaço da paz. A paz é o cansaço da guerra, né? A guerra, na verdade, só se extingue porque ela cansou, e daí tem um momento de paz, mas aquilo ficava latejando, como se fosse uma pulsão secreta, uma pulsão no sentido psicanalítico, que vai fazer os países se precipitarem novamente num conflito. E, ao mesmo tempo, na hora que ele está na situação de conflito, as pessoas que não sabem da história dele percebem que ele tem um conteúdo, alguma coisa oculta, que o tempo todo vai se manifestar, como se houvesse alguma coisa na história dele que é recalcada, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da psique pessoal dele, vamos dizer, que vai voltar a se manifestar. Então, a gente vê que tem uma ideia de pulsão de morte, ou seja, impulsos destrutivos, que unificam a história contemporânea, a história das guerras e a história do sujeito, né? E aí tem uma confluência desse sentido destrutivo, né? Que, no caso dele, também está ligada a uma maneira de se expor a um relacionamento em que ele se faz objeto do outro, ele se faz alguém que não governa a si mesmo, né? Então, se você pudesse explicar que relação você viu aí entre as duas relações, entre a guerra e a perversão, e como é que por que ele chama rato, por que o amante dele se chama Chihuahua, porque isso tem um sentido específico no romance que eu queria que você explicasse. Bom, em relação aos personagens, o nome dos personagens, ele se chama Rato e Chihuahua porque é o jeito que eles se nomeiam na cama, né? É como se fosse uma alcunha do desejo aí, quer dizer, é a brincadeira entre os dois de como é uma espécie de identidade que eles se atribuem no sexo. E, na verdade, o rato, que é o personagem principal, não percebe que, ao assumir esse nome, ele, na verdade, está caindo numa armadilha, né? Porque o rato é o animal do laboratório. Então, na verdade, na hora que o outro nomeia rato, ele já está mais ou menos delimitando e definindo que tipo de relação é aquela, que é uma relação de laboratório em que o outro vai manipular o rato ao seu prazer, enfim. Mas em relação... E o Chihuahua, na verdade, é um nome que o rato atribui ao Chihuahua, né, ao amante, ex-amante, a posteriori como uma vingança, porque, na verdade, na cama, o Chihuahua se autonomeia Raposinha, que é mais uma vez repetindo que, na verdade, é um animal que é um animal traiçoeiro, né? Um animal esperto, um animal que trai. Então, quer dizer, todo o sentido está dado na hora que essa relação se estabelece. E o que é curioso é que a vítima, entre aspas, da situação, que é o personagem principal, ele está cego desde o início, quer dizer, a despeito dele ter conhecimento, quer dizer, dos nomes estarem dados, do sentido desses nomes serem evidentes, né? Quer dizer, é evidente que ele vai entrar numa relação em que ele vai ser manipulado, ainda assim ele entra ali a despeito de toda a preparação dele ser um cara inteligente, um cara que lida com a violência em zonas de conflito e tudo mais, ainda assim ele cai naquela armadilha, né? E é isso que me interessa, porque, sei lá, eu repeti isso já várias vezes, mas tem um escritor alemão que se chama Sebald, e acho que eu vou até repetir numa entrevista com você, mas enfim, tem um livro dele... Mas o espectador era outro, os espectadores eram outros. Tem um livro desse cara que se chama Os Anéis de Saturno, que é um livro que fica entre a ficção e a não ficção, como se fosse uma coletânea de ensaios, e você não sabe direito se aquilo é conto ou ensaio. E num desses ensaios, contos, o que seja, ele tem uma definição do ser humano, que é um negócio que, embora sempre tenha estado na minha cabeça e sempre tenha me obcecado, ali ganhou uma espécie de uma clareza para mim com a simplicidade da frase e com a forma direta de dizer, né? Então, ele define o ser humano como uma espécie suicida, e a explicação dele, a ilustração dele desse suicídio é muito simples e é muito verossímil, muito convincente. E que é o seguinte: o ser humano é uma espécie que não teria sobrevivido, não teria possibilidade de sobrevivência se ele não tivesse descoberto o fogo, ou seja, o fogo era o elemento imprescindível para a sobrevivência da espécie, e, ao mesmo tempo, esse fogo vai destruir essa mesma espécie, quer dizer, conforme esse indivíduo, esse homem, essa espécie aí, vai utilizar o elemento que é o elemento de sobrevivência mais primordial,
conforme ele vai utilizando esse elemento com mais excesso, com mais frequência, não sei o quê, ele vai se destruir, ele vai destruir o meio ambiente no qual ele vive, que vai ser pela queima dos combustíveis fósseis e vai acabar destruindo o planeta, né? Então, quer dizer, e se você reproduzir essa mesma lógica, você pode reproduzir essa mesma lógica em várias dimensões, em várias instâncias, né? E nesse livro, essa dimensão ela é reproduzida num ambiente da intimidade, né? Porque, quer dizer, na verdade, na hora que o cara quer renovar com a vida, ele procura a morte, né? Quer dizer, na hora para ele poder renovar com a vida, ele tem que se arriscar e para ele, quer dizer, e esse risco aí supõe que ele vai correr risco de vida, né? Quer dizer, a ideia é justamente essa. E a beleza até dessa expressão que tem em português, que hoje os jornais tentam eliminar, né? Dizer que risco de vida não se usa mais, se usa risco de morte. Mas a beleza desse termo risco de vida está justamente na ambiguidade do negócio, né? Quer dizer que para você viver, você tem que botar a vida em risco, né? Isso daí é interessante e eu acho que isso daí está embutido nesse preceito, aí, nessa definição que o Sebald faz do ser humano. Então, na verdade, o livro, não, como os outros anteriores, não é uma ilustração de uma tese que eu teria na minha cabeça, e que o livro é só uma ilustração. Não é isso. Quer dizer, na hora que eu começo a escrever um livro, é um negócio que é um pouco desconhecido para mim também, né? Aquilo ali também é uma experiência, aquilo ali também tem um risco, aquilo também põe o meu lugar como escritor em risco, né? Então, não é simplesmente uma ilustração. Mas eu acho que essa definição aí do Sebald, da coisa da vida que é morte ao mesmo tempo, da experiência de vida que é um suicídio, tudo mais, isso me interessa. E tem uma coisa que é curiosa, porque eu estava agora recentemente em Portugal e teve uma menina que fez uma tese sobre um dos meus livros, sobre o Nove Noites, e sobre um livro que é muito semelhante, anterior ao Nove Noites, de um escritor angolano que se chama Rui Duarte de Carvalho, que chama Os Papéis do Inglês, que foi publicado também na Companhia das Letras. E ela fez uma tese sobre os dois livros e ela comentou um negócio comigo que eu nunca tinha percebido, que o primeiro conto do Aberração, que é o meu primeiro livro, o personagem principal já é o Chihuahua. E, de fato, é uma relação amorosa perversa, em que um personagem vai, um vai cair na esparrela da paixão e o outro vai manipular, e tem a ver com essa relação ambígua entre vida e morte, né? E experiência e suicídio, não sei o quê. E aí eu fiquei meio embasbacado, porque é interessante você pensar que, na verdade, você está há mais de 20 anos sem perceber, achando que você está fazendo um livro diferente do outro, e, na verdade, os livros talvez eles estejam tematizando a mesma coisa, né? Que eles sejam variações sobre o mesmo tema. Isso é curioso, né? Talvez cada escritor só tenha uma verdade a dizer, né? Ou, não sei, mas eu acho que tem um negócio ali que se repete, que vai se repetindo de vários ângulos, de vários pontos de vista, e eu acho que esse personagem do Simpatia pelo Demônio, ele se espelha já no primeiro conto do Aberração, né? Na primeira coisa que eu publiquei. Tentando fazer, então, prosseguir nessa sua ideia de estabelecer algumas pontes entre seus diferentes livros, há uma frase no Simpatia pelo Demônio que é a seguinte: é possível visitar o horror alheio e sair ileso, mas ninguém escapa ao próprio horror. Quer dizer, então a gente tem aí duas situações: a situação do horror histórico, aquele horror que é social, que é dado pela circunstância, e um horror que é o horror que está em nós, né? Enfim, de alguma maneira, o Nove Noites, e talvez você pudesse, aí para a gente sair um pouquinho do Simpatia pelo Demônio e falar do Nove Noites, que é um livro importante dentro da sua literatura, da sua obra, é um livro que fala do horror do outro e também o horror de si, né? Porque é a relação de um antropólogo com um índio americano, no Brasil, com os índios brasileiros, que comete suicídio, e daí tem um pouco essa expressão do horror da história, o horror colonial, o horror do encontro do olhar do outro, do inteiramente diferente, desta alteridade radical, que é uma espécie também de deflagrador de um reconhecimento do horror que está em si mesmo, e ambas as coisas se espelham de alguma maneira. Para mim, assim, só voltando um pouco à Simpatia pelo Demônio rapidamente, para mim o que interessava aí, que tem a ver com
até luta política para mim hoje, seu posicionamento político no mundo, em relação aos fascismos, a forma como os fascismos se manifestam e tudo mais, é que me parece que a gente está sempre preparado para o horror onde ele já está nomeado, entendeu? Onde ele já foi experimentado pelo outro. Então, assim, a gente já sabe que Hitler é mau, entendeu? A gente já, porque alguém já sofreu esse horror que não foi a gente, mas a gente não está preparado, isso que é estranho, a gente não está preparado, quer dizer, eu posso combater Hitler onde Hitler está nomeado, mas eu não posso combater um horror análogo ao horror do Hitler, onde esse horror ainda não foi experimentado por alguém e ainda esse horror não tem nome. E em relação a isso, eu sou totalmente vulnerável, eu não tenho defesas, entendeu? É como se fosse, eu ainda não fui vacinado para esse horror. E aí isso me interessa isso porque eu trabalho com palavra, trabalho com literatura, essa ideia de que, na verdade, você sempre está atirando para o lado errado, enquanto o fascismo está se aproximando por um outro lado, em relação ao qual você não tem defesas, entendeu? Então esse personagem, eu acho que ele encarna um pouco como uma alegoria, essa situação, não só... E aí tem essa ambiguidade do suicídio, que é não só um horror que se aproxima de você sem você ter as defesas, mas que talvez você procure esse horror sem perceber que você está procurando. Quer dizer, é um horror que te atrai, é como se você tivesse desejo pelo que te mata. E isso daí, eu acho que isso daí é mais frequente na gente do que a gente imagina. E isso me interessa como objeto de literatura, como uma coisa que me deixa perplexo, porque, de fato, não tem como você resolver esse problema, né? Se a gente vê até nas relações hoje, de relações políticas, como é que situações muito análogas a horrores que já foram vividos historicamente se reproduzem sem que, de repente, como se a gente nunca tivesse conhecido nada dessa qualidade, né, desse horror. Então isso eu acho que me interessa. E aí agora no negócio do Nove Noites, eu acho que os personagens, para mim, tem muito a ver um com o outro. Talvez de todos os meus livros, o Rato do Simpatia pelo Demônio tem mais a ver com o Antropólogo do Nove Noites. É que não sei se alguém se conhece, mas enfim, o Nove Noites é um livro que é um pouco baseado numa história real que eu comecei a escrever um pouco muito influenciado por uma história que eu descobri desse personagem, que é um personagem de novo suicídio, né? Um antropólogo americano que veio para o Brasil nos anos 30 do século XX e acabou se matando aos 27 anos entre os índios. Eu não tinha nenhuma outra informação além disso. E aí eu comecei a procurar, pesquisar tudo que eu podia sobre esse indivíduo e acabei chegando a um arquivo onde estavam as anotações de campo dele, né? As primeiras anotações de campo. E tem um negócio muito interessante, é que esse cara era um cara muito arrogante, é um representante da ciência, da razão, um estudante de Columbia, da Universidade de Nova York, muito brilhante, muito promissor, e que veio para o Brasil porque o Brasil era talvez o lugar ideal, o campo ideal e mais virgem para o estudo da antropologia, porque, enfim, o número de tribos, de etnias e línguas indígenas era incrível, né? Ainda é, mas enfim, era muito mais, porque foram muito disseminados e dizimados, desculpe. E aí esse cara vem para o Brasil com uma certa arrogância da ciência, disposto, e aí ele elege uma etnia de estudo que é um grupo de indígena que nunca tinha sido estudado anteriormente e que estava à beira da extinção. Então, quer dizer, ele escolheu a dedo um grupo que faria dele uma espécie de uma estrela da antropologia internacional, porque ele ia estudar esse grupo que nunca ninguém estudou, e ele ia ser o último a estudar, porque esse grupo ia desaparecer, né? E aí é Estado Novo, é uma ditadura no Brasil, tem uma desconfiança muito grande pelo estrangeiro, todo pesquisador, cientista que vem para o Brasil tem que se fazer acompanhar por um colega brasileiro para que possa controlar esse estudo, para o cara não roubar ideias ou objetos que sejam do patrimônio nacional, em princípio. E você precisa de uma autorização do Estado para
fazer o seu estudo de campo entre os índios. E ele não conseguiu esse negócio. Então ele não conseguiu a autorização do Estado, né, do Estado Novo. E aí ele decidiu, como ele queria muito, tinha um desejo aí muito grande de estudar especificamente esses índios e não outros. Ele foi contra tudo e contra todos. Ele fez essa viagem para o interior do Mato Grosso, do Xingu, sozinho, e no meio do caminho ele caiu doente. E provavelmente de sífilis, já num estado avançado, de modo que aquilo ali já começava a ter um efeito alucinatório, quer dizer, ele já estava vivendo, já estava sendo vítima provavelmente da sífilis, mas de uma doença que punha ele num lugar da alucinação. E aí ele chega nessa aldeia indígena que está em vias de extinção, e que é um grupo de índios que vive o mundo do terror, porque eles sabem que eles vão desaparecer. É um punhado de gente que vem de uma etnia que era muito guerreira, muito violenta, e que tinha participado de guerras muito violentas contra as outras etnias vizinhas, e agora eles estavam na posição da vítima, porque eles estavam reduzidos a uns poucos indivíduos, cercados por tribos inimigas. Então, essa gente vivia ali num mundo que era um mundo das trevas, assim, se eu posso dizer, apavorada, porque estava com medo de ser destruído, ser atacado a qualquer momento e ser dizimado. E ele chega lá febril, totalmente, quer dizer, já vítima dessas alucinações e tudo mais, e começa a tomar notas e fazer as anotações de campo dele, que são incríveis, porque é o homem da ciência que acaba contaminado pelo seu objeto, né, e pelo pavor do objeto. Então, ele, nessa tribo, por exemplo, tem uma descrição, uma das descrições dele, ele diz que no meio de uma noite, uma mulher acorda e sai gritando, vai gritando para o meio da aldeia, porque ela teve um pesadelo e ela acha que a tribo está sendo atacada. E então ela confunde sonho e realidade, e a tribo acorda junto, e passa a viver a gritaria da mulher, que na verdade é o efeito de um sonho, de um pesadelo, passa a viver aquilo como um ataque real. E o antropólogo, que também está vulnerável por causa do estado de saúde dele e tudo mais, febril e um pouco louco, passa é como se ele tivesse uma fusão, uma relação fusional com o pavor dos índios, que são objeto de estudo dele, né? Então tinha algum negócio aí nesse personagem, que é o homem da razão, o representante da ciência da razão, que vai estudar o seu objeto e que se deixa, por uma particularidade ali pessoal, enfim, dele, se deixa contaminar pelo próprio objeto de estudo. Então é quase como se fosse uma tragédia da razão, né? Uma tragédia da ciência que esse homem encarna, que tem de novo a ver com essa ambiguidade do suicídio, né, como procurando a vida e o suicídio, como a coisa da ciência sendo destruída pelo próprio objeto de estudo, né? Essas relações, essa ambiguidade aí me interessam, entendeu? E não sei por que eu estou falando isso, mas era a relação entre os dois livros. Sim, né? Aquela frase do horror, né, que você pode escapar do horror do alheio, mas você está sempre em confronto com o seu próprio horror, e você parece que investiga isso a cada livro sob um ângulo diferente. No caso aqui do Simpatia pelo Demônio, é nessa relação de uma pessoa com... é bom, só para acrescentar, o rato, o personagem de Simpatia pelo Demônio, ele se apaixona por um cara chamado Chihuahua, que é um apelido porque ele é mexicano, agora ele é um neurocientista. Né? Acho que a gente acabou falando isso aqui. O Chihuahua é o neurocientista, esse apelido é porque ele é mexicano. Chihuahua, né, que é um tipo de cachorro. Né? Então tem uma relação de um ser objeto do outro. Como eu né? digo, o rato é o cobaia, a cobaia do Chihuahua. E esse horror do outro, esse encontro com o diferente, com a diferença e o que há de destrutivo nisso, também está presente. Está presente tanto nessa relação perversa, em que um é o objeto do outro, um é o predador do outro, também na relação do conflito interétnico, religioso, que acontece no Oriente Médio, para onde a personagem faz. Aqui no Nove Noites você aborda isso, sem querer dizer com isso que o livro se esgota nesse tema, mas você aborda isso, esse horror
digamos assim, para facilitar, interior e o horror objetivo das relações intersubjetivas, você aborda isso de um ponto de vista de uma viagem antropológica dentro do Brasil, a partir da experiência desse antropólogo que existiu. E isso está presente em vários dos seus livros, né? Aliás, o tema da viagem é muito presente nos seus livros, e parece que você utiliza a viagem para encontrar diferentes configurações desse tema, do horror de si e o horror do outro, né? Queria que você explorasse esse tema a partir das viagens que aparecem quase sempre nos seus livros. Eu acho que assim, quer dizer, tudo isso aí está ligado um pouco a um conflito que eu tenho com essa ideia de identidade, né? De identidade como uma camisa de força, ou como uma ideia de coesão psicológica, individual e tudo mais. Eu acho que assim, desde o primeiro livro, Os Bêbados e Sonâmbulos, por exemplo, isso aí era muito claro para mim. Eu tenho uma relação quase infantil com o outro, não só com o outro, mas comigo também, que eu não sei exatamente o que é uma pessoa, quer dizer, a definição de uma pessoa. Para mim é como uma criança que fica perguntando, pô, mas o que é uma pessoa exatamente? E nenhuma resposta consegue dar conta dessa questão, né, dessa pergunta. O que é ser uma pessoa, quer dizer? E aí tem a ideia tem eu não sei se eu já falei para vocês também, mas tem um artigo, um ensaio muito bonito de um crítico americano que chama Léo Bersani, sobre na literatura realista do século XIX, como é que surgiu, para quê, quer dizer, qual a função da literatura realista no século XIX com o advento do capitalismo, e a criação de personagens que são personagens absolutamente coerentes e coesos, e que têm uma delimitação psicológica coerente e verossímil, né? E que faz o leitor acreditar que são personagens de carne e osso, por exemplo. E aí esse cara explica que, na verdade, isso aí vinha suprir uma espécie de um desespero do indivíduo diante dessa nova organização econômica e social que punha o mundo no caos mais absoluto. Então ele precisava ter algum ponto de apoio, entendeu? Uma espécie de uma boia, de uma âncora onde se agarrar. E a ideia que acabou vingando nos romances, romance francês do século XIX e tudo mais, os melhores, é a ideia de um personagem no qual você pode se agarrar porque ele tem uma coerência e uma coesão do início ao final. Quer dizer, você vê ali um personagem de carne e osso, né? Então, na verdade, tinha uma função quase quase um... Restaurar conferir ordem ao que está caótico. Paz em algum lugar. Quer dizer, a paz... Quer dizer, como o mundo não te dá a paz, você encontrava essa paz na ideia de um personagem ideal, né? E aí é bonito porque ele diz que, na verdade, se a gente parar para pensar radicalmente no que a gente essa coerência e essa coesão não se confirmam, na verdade. Então, se eu me deixar atravessar pelo desejo, tudo que eu estou dizendo aqui eu vou contradizer na hora que eu sair, entendeu? Quer dizer, eu não sou essa pessoa que é absolutamente coerente e que vai fazer exatamente as coisas que eu estou repetindo aqui para sempre, porque tá nisso aí a riqueza, a ambiguidade e o mistério do ser humano, né? Quer dizer, eu vou fazer coisas que contradizem as coisas que eu estou te dizendo, por exemplo, e eu vou ser um ser contraditório, eu vou ser e aí essa ideia do desejo pela coisa que te mata é muito interessante, né? Quer dizer, porque a despeito de eu saber que tal objeto me mata, como no caso o rato e o chihuahua, eu continuo investindo nesse objeto como objeto do desejo e do amor. Quer dizer, eu continuo projetando o amor no objeto que vai me destruir. Isso é super interessante, entendeu? Porque isso aí mostra que, na verdade, eu não tenho domínio absoluto, quer dizer, eu não tenho coerência e coesão racional e psicológica, eu não domino, quer dizer, as minhas ações, né? Isso aí me interessa. É interessante isso, porque, assim, e ao mesmo tempo, ao você se expor a essa situação de risco, quer dizer, tem algo de pulsional, talvez inconsciente, mas também tem um aspecto simbólico que a gente pode olhar a partir do que você está falando agora, que é a personagem matar ou expor à morte
aquela identidade coagulada dela. Então ela não se deixa, ela está no movimento perpétuo de se constituir como sujeito e se aniquilar, né? Claro, mas assim, mas a vida está nisso, né? A vida não está, por exemplo, o personagem ele está casado, ele é um cara bem sucedido, ele tem uma tese que é uma tese consagrada, não sei o quê. Ele tem mulher, ele tem filha e tudo mais, mas essa situação não é mais a vida, entendeu? A situação da vida é pôr-se em risco, né? E aí eu, sei lá, ia falar uma outra coisa. Ah, não, e aí o bonito desse texto do Bersani é que ele fala que, na verdade, o personagem, esse personagem, que é o personagem de fato realista, que se deixa contradizer e atravessar pelo desejo, e que não é esse personagem delimitado, como no romance realista do século XIX, ele surge com o narrador do Proust, porque é um personagem que é, ao mesmo tempo, ninguém e todo mundo. Você não sabe quem é aquele personagem, e aquele personagem ele é, ao mesmo tempo, todos os personagens que são descritos no romance. Então tem uma beleza nesse inédita e a mais realista de todos. Quer dizer, que ele diz que o personagem mais realista da história do realismo ocidental na literatura é o narrador do Proust, que é esse personagem que é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, né? E então, não sei, isso aí me interessa, quer dizer, essa questão desse personagem que é um personagem poroso, que quebra essa coerência, que quebra essa delimitação aí do indivíduo na qual a gente acredita e que eu acho que é uma ilusão, mas que a gente precisa dela para sobreviver, né, e tudo mais. Isso me interessa. E aí a coisa da identidade vem um pouco desse questionamento, e a viagem, para retomar, ela é como uma espécie de um instrumento que põe essa coerência em questão. Quer dizer, na hora que você põe esse indivíduo em deslocamento, na hora que você põe esse indivíduo em contato com uma outra língua, com uma outra cultura, essa identidade ela começa a se esfacelar também, quer dizer, ela se põe em questão. Explicita, né, essa identidade não redonda. Não... E explicita também a artificialidade da constituição das identidades, né? De você acreditar que você é tal pessoa, que ser brasileiro é tal coisa, né? Quer dizer, por que eu, sendo brasileiro e você sendo brasileiro, por que a gente tem mais a ver um com o outro do que, sei lá, com um mongol? Não sei, entendeu? Quer dizer, o que faz a gente acreditar que a gente tem uma identidade, seja ela nacional, que seja enfim. Então, isso daí me interessa, quer dizer, me interessa pôr em risco, não só em risco, mas em questão essas definições prévias, as coerências, as coesões individuais de identidade e tudo mais. Como é que faz, indo para um plano um pouquinho mais, talvez mais da sua biografia, do seu processo de escrita, as viagens aparecem nos seus livros, acho que praticamente em todos os seus livros. Como elas aparecem? Quer dizer, você teve experiência do lugar que você visitou, de um lugar que você visitou, e daí você transpõe. Você escreve também sobre viagens para lugares que as suas personagens vão, que você nunca viu. Como é que é a sua relação com a relação da viagem ficcional com viagens que você eventualmente fez? Como é que isso aparece no seu processo? Aí é uma curiosidade muito mais... Pois eu não sei, porque eu acho que tem um negócio... negócio... as coisas acontecem no dia a dia de um escritor, que talvez interesse a muitas pessoas. Tem um negócio orgânico também. No Aberração, que é o primeiro livro, cada conto, são 11 contos, se eu não me engano, se passa num lugar diferente. Então, quer dizer, a viagem ela já está ali muito presente, ela é quase um elemento obsessivo dessa literatura, né? E depois, com essa ideia aí do antropólogo americano, quer dizer, teve um outro negócio que para mim foi muito importante como instrumento literário, que quando eu li essas notas, anotações de campo do antropólogo, que ele se confundia com o pavor do outro, né, com o pavor dos índios e tudo mais, e ele se deixava contaminar e se autodestruir pelo pavor, que era o pavor do objeto de estudo, eu percebi que eu queria saber por que esse cara tinha se matado. E eu falei, bom, para eu entender por que esse cara se matou, eu tenho um pouco que me pôr na pele dele, eu tenho que sofrer o mesmo tipo de medo que esse cara sentiu. E aí houve a possibilidade, esse mesmo antropólogo, ele foi descoberto por um representante do Estado Novo, que foi buscá-lo lá nessa tribo de índios, trouxe ele de volta para o Rio de Janeiro. Ele ficou proibido de estudar esses índios que ele queria muito estudar, que eram os Trumai,
e ele acabou ganhando como compensação a possibilidade, a última, enfim, de estudar uma outra etnia que ele desprezava profundamente, que são os Kraô, que ele achava que eram fedidos, feios, que o corte de cabelo era horroroso. Ele detestava esses índios, achavam que já eram índios muito aculturados, que tinham contato com os brancos, e que não iam dar para nada para ele, porque já eram índios que tinham sido estudados por outros antropólogos. Então era um negócio que, na verdade, na viagem carreirista dele, ele não ganhava nada estudando os Kraô, né? Então ele foi para lá a contragosto, e lá nesse lugar, tentando fugir da aldeia, ele acabou se suicidando 6 meses depois. E aí quando eu comecei a pesquisar obcecadamente também esse personagem, eu disse, bom, para eu entender por que ele se matou, o que aconteceu na vida desse cara, eu tenho que sentir o mesmo medo, um medo análogo ao que ele sentiu em algum momento, né? E entre os Trumai, que eu não podia visitar, porque, enfim, acho que existem, mas são pouquíssimos e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade de eu ir visitar os Kraô, que é esses índios dos quais ele fugiu, e entre os quais ele acabou se suicidando. E eu fui para os Kraô com uma predisposição a viver um medo análogo ao que esse antropólogo tinha vivido. E isso aí acabou acarretando a parte mais cômica do livro, mais grotesca, porque eu não tinha motivo nenhum para sentir medo, mas eu estava determinado a sentir algum tipo de medo. Então eu fui apavorado para a tribo, e coincidiu que esses índios queriam me batizar, queriam que eu fizesse parte da família deles, e para isso eu tinha que passar por ser objeto de um monte de rituais, e na minha cabeça paranoica, já pré-determinada a sentir medo por causa do meu projeto literário de compreensão das razões do suicídio do antropólogo, eu li todo esse ritual que estava sendo preparado para mim, para o bem, né, para o meu bem, para eu poder fazer parte de alguma família ali dentro, para eu ser batizado, eu li aquilo como um ritual satânico que estava sendo, do qual eu seria vítima e que estava sendo preparado para mim, né? E esse negócio aí, a partir do 9 Noites, porque isso aí criou uma espécie de um curto-circuito na relação com o outro, que é um curto-circuito em que entra também o alto humor, né? Que é a ideia de você passar a rir de si mesmo também. Isso daí é importante. Eu acho isso daí politicamente é muito importante. Quer dizer, é impossível você acreditar piamente nas identidades se você ri de si mesmo, né? Isso daí já cria um problema ali, que é um problema interessante do ponto de vista político, que é que você já põe a identidade à prova no seu próprio riso. E aí, quer dizer, isso daí, por exemplo, não existe fascismo que ri de si. Não existe autoritarismo que ri de si, não existe dogmatismo que ri de si. Então, isso para mim era interessante, quer dizer, esse elemento aí passou a ser um elemento que se repetia. E aí eu fiz algumas viagens em que a relação com o outro precisava ser uma relação de incompreensão, sempre, ao contrário de um antropólogo, de um jornalista que viaja para entender o outro, o que me interessava era ir em direção ao outro para não entender absolutamente nada, para ter uma relação totalmente, o mal entendido me interessava, porque esse mal entendido não só punha o outro, eu passava a alucinar o outro, mas eu passava a me alucinar também e a rir de mim, porque na verdade eu criava situações que eram situações obviamente de risco, mas nem tanto, quer dizer, em alguns momentos eram situações de risco real, mas na maior parte dos casos eram situações de alto humor, quer dizer, era quase uma situação de se pôr no lugar do grotesco, né? De se pôr à prova como identidade, como ponto de vista, como enunciador de um discurso. Dá um exemplo de situações que você viveu. Quais são as viagens que você fez? Não, por exemplo, assim, eu fui para o Japão e fui para o Japão, eu tinha um fascínio muito grande, por um escritor japonês que se chama Tanizaki, e que escreveu algumas obras-primas, e que é um escritor que tem uma tendência, enfim, um estilo que é muito perverso, e que é muito perverso do ponto de vista sexual também. Então é o sogro que se apaixona pelo pé da nora, mas de uma forma totalmente delirante, enfim, e obsessiva. E aí eu fui para o Japão, um pouco querendo escrever um romance que tivesse a ver com o Japão, mas que tivesse a ver com o Tanizaki também.
e fiz uma viagem entre Tóquio e Kyoto de trem e fui lendo uma obra-prima desse Tanizaki, que é o grande romance dele, que se chama As Irmãs Makioka, e fui lendo no trem, e do meu lado, por acaso, sentou uma mulher japonesa, tipicamente japonesa, com o rosto todo maquiado de branco, só não estava de kimono, mas enfim. E ela me viu lendo em inglês o romance do Tanizaki. E aí ela ficou super interessada e queria falar comigo, queria estabelecer algum tipo de comunicação ali. Ela falava inglês muito mal, mas a gente acabou se comunicando, eu acabei entendendo que ela era professora de canto kabuki em Nagoya, que fica entre Kyoto e Tóquio, e que ela adorava o Tanizaki, que ela estudava canto tradicional japonês e tudo mais, que ela era casada com um biólogo, moravam em Tóquio, e que uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela ia a Nagoya dar aulas de canto na universidade. E aí ela me fez, antes de descer do trem em Nagoya, eu continuava para Kyoto, ela me fez dar o meu endereço do hotel onde eu ficaria em Tóquio, que eu voltaria para Tóquio uma semana depois. E aí fui para Kyoto, Osaka, não sei o quê, voltei para Tóquio uma semana depois. Quando eu cheguei no hotel, tinha um fax do marido, e aí em inglês perfeito, tudo mais, me convidando para jantar na casa dele naquela mesma noite, que era a noite da minha chegada. E eu sabia, por relatos de pessoas conhecidas e tudo mais, que essa situação de um japonês convidar um estrangeiro para a própria casa é impossível. Isso daí não existe no Japão. Já não existe entre eles, quer dizer, ninguém convida um amigo para jantar na sua própria casa, você sai para jantar fora, mas essa situação é uma situação quase impossível e muito mais impossível ainda, inverossímil, que um casal japonês convidasse um desconhecido encontrado num trem para jantar na sua casa num domingo à noite, não sei o quê. Mas aí eu falei, bom, estou aqui, vim aqui para isso, vou ver qual é, vou pagar para ver. E aí eu liguei para eles, falei com o marido, que falava inglês perfeito, e ele disse, minha casa é difícil de encontrar, porque no Japão você não tem, nessas grandes cidades você não tem endereço, né? Sei lá, fica na esquina da igreja tal, escola tal, não sei o que, é difícil de encontrar. E eu pega o metrô tal, desce na estação tal, eu vou te buscar no metrô. E aí, quando eu cheguei na plataforma, tinha um cara baixinho, com um lábio leporino, uma figura estranhíssima, sinistra, me esperando, era ele. E ele me acompanhou até o prédio. Quando chegou na portaria, tinha um porteiro, ele fez tudo para o porteiro não ver que eu estava subindo com ele, que ele estava trazendo um estrangeiro, que já era estranhíssimo para mim. Eu entrei no elevador, subi com ele. Quando eu cheguei na porta do apartamento da casa deles, tinha um pôster escrito em francês sobre os mortos. E aí, quando eu abri a porta do apartamento, a mulher já estava lá dentro, super irritada, porque eu acho que a gente estava atrasado, e o apartamento estava coalhado, enfim, de velas acesas. E aí, quer dizer, o mal entendido é interessante, porque até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, mas aí eu entrei em pânico. Porque aí eu falei, bom, eu estava lendo Tanizaki, que é um escritor que tem essa coisa perversa com sexo, não sei o quê. Essa mulher me viu no trem, e ela, sei lá, ela é casada com esse cara com lábio leporino, não sei o quê, quer trazer mais um cara para a relação, não sei qual é, um ritual satânico e tudo mais. E aí começou o jantar era horrível, uma comida horrorosa, era frango, fizeram frango, era frango cru. Eu não tomava o vinho, porque eles serviram vinho, mas eu achava que eles iam pôr uma coisa no vinho, que eu ia desmaiar lá, que eles iam me estuprar, enfim, ou me matar, cortar em pedacinho, ia acabar que nem o frango, né? Então você ia ter lembrado do Império dos Sentidos, não, né? Pois tem essa coisa japonesa da perversão sexual, enfim. Mas o que é interessante para mim nisso, e que é isso que me interessa na viagem, é que eu nunca vou saber o que aconteceu ali. Porque eu fugi. Eu fugi. Chegou uma hora que eu disse, olha, lembrei agora, tem o fuso horário, tem uma ligação super importante que eu tenho que receber no hotel, alguém vai ligar, não posso perder. Levantei e saí correndo, entendeu? E falei, calcei o sapato, porque tem que entrar descalço em casa, não sei o quê, e sumi dali. E os caras ficaram perplexos, entendeu? E talvez fosse só uma coisa de boa fé do casal, que queria fazer que era um casal fascinado pelo Ocidente, que achava que um elegante jantar só podia ser feito à luz de velas, e que tinha convidado um estranho que lia Tanizaki, então podia ser do bem o negócio, né? Mas podia ser do mal também. Então, um negócio mas esse limiar aí entre você saber
você não saber, quer dizer, não tem nome isso aí me interessa, né? Quer dizer, eu acho que isso aí, para mim, esse mal-entendido, esse mal-estar, isso aí é o objeto fundamental para mim, com um objeto literário, né? E é engraçado, porque aí tem uma outra coisa também que virou uma espécie de método, nesses livros, pelo menos, não mais, eu não escrevo mais assim, mas desde que eu fui para a aldeia dos Craô e que eu vivi essa situação também de vítima falsa, né? Porque, na verdade, eles estavam só querendo me dar um presente, mas eu entendi aquilo como um ritual satânico, que seja, não sei o quê. Desde dessa experiência aí, eu passei a ter uma relação literária antes da escrita, quer dizer, eu já ia para o lugar, e essa ida para o lugar, pela incompreensão, pelo mal-entendido, já era uma certa relação literária com o mundo, entendeu? Em que a subjetividade tinha um papel fundamental aí, que não era a objetividade da compreensão de um antropólogo, de um jornalista, já era como se eu estivesse escrevendo um romance na minha própria experiência no mundo, entendeu? Com essas situações que eram totalmente artificiosas, seja na tribo, seja na casa dos japoneses, mas que me davam um elemento aí, uma espécie de uma pulsão subjetiva e ficcional que contaminava a realidade com a literatura, entendeu? E isso tinha a ver também, não diretamente como uma espécie de uma coisa programática de militância, mas, de um certo sentido, também tinha contra essa ideia, que era uma ideia do multiculturalismo, que todo escritor passa a estar condenado a escrever, a fazer uma literatura que vai ser necessariamente o relato da sua experiência no mundo. Então, se eu for negro, eu só posso escrever uma literatura que vai ser reconhecida como uma literatura que um negro pode escrever. Se eu for gay, eu só posso fazer uma literatura que vai ser reconhecida como uma literatura que um gay é capaz de fazer. E que vai exprimir, vai relatar a experiência desse gay no mundo. Ou desse negro no agora mundo. Piorou, né? Porque Hein? agora você também não tem o direito, né? Você Se é apropriar do obrigado outro, e não né? pode falar. Se você não for... Você não tem o direito de falar sobre machismo se você não Então, for quer mulher. dizer, esses limites aí, que são limites dogmáticos e que tendem, em princípio, com um princípio político do bem, né, não só de promover as minorias, a expressão das minorias, como defender o outro, quer dizer, para não deixar você se apropriar de um cara que não se exprime, que não tem a própria expressão, mas o resultado disso aí, literariamente, é trágico, né? É um resultado de redução da literatura e da compreensão da literatura e das subjetividades, que é muito incrível. Então, nessa época do Nove Noites, eu estava muito incomodado com essa ideia de que você, como escritor, estaria necessariamente condenado a exprimir e relatar o que a sua identidade anterior à sua experiência literária te possibilitaria fazer. Então, você tem um leque de possibilidades que você pode realizar na literatura, mas não pode passar daquele limite. Isso continua acontecendo, quer dizer, por exemplo, a literatura brasileira no mundo. Tem um preconceito, entendeu? Eu acho. E esse preconceito está ligado a uma imagem de Brasil. Então, você, por exemplo, como brasileiro, como escritor brasileiro, você não pode ultrapassar certos limites que correspondem à imagem prévia que um estrangeiro vai ter do Brasil, entendeu? Então, se você ultrapassar esse limite, você cai numa espécie de um limbo, você se torna totalmente inexistente. É um negócio, quer dizer, uma experiência que eu tenho da Alemanha, por exemplo, de você, com pessoas educadas, de você passar a... quer dizer, você apresenta uma literatura que talvez não corresponda à imagem que essa pessoa faz do Brasil, e aí tem duas reações possíveis. Uma que essa pessoa deixa de te ouvir, então essa coisa contraria a imagem dessa pessoa, que essa pessoa tem prévia sobre o que seria um escritor brasileiro. Isso aí faz com que essa pessoa não se interesse mais por esse escritor. Ou tem uma outra coisa que também é engraçada, que aconteceu também comigo, você passa a ser o representante, quer dizer, a pessoa tem a benevolência de te receber como então é isso o Brasil. Então você recicla
a imagem dela sobre o país e você passa a ser o representante de todos. Se você é daquele jeito, então, a partir de agora, o Brasil inteiro é do seu jeito, entendeu? Por uma relação de educação, ou de uma relação, enfim, que tem uma relação simpática com você. Então, é incrível, você não é um indivíduo, você não é uma subjetividade individual, singular, você é sempre o representante de alguma coisa, né? Então, ou você é excluído porque você não representa, ou você não se existe, ou você é incluído por representar e passa automaticamente ou você a representa ou você não existe, entendeu? E representa uma coisa que não tem que a sua... Então, quer dizer, para mim, o que me interessa na literatura um pouco é quebrar essa ideia de identidade. Isso daí me interessa muito, em todos os níveis, né? E essa ideia da identidade porosa, né? Dessa identidade que se esfacela, de pôr a identidade à prova, eu acho que tem uma função política, né? Eu não acho que literatura tem que estar atrelada a nenhuma função política, o que seja, mas eu acho que tem, de fato, uma função política nesse mundo que a gente vive, não só no questionamento dessas identidades, mas numa espécie de uma expressão dessa vulnerabilidade quase atávica, quase inerente, que é constitutiva que a gente tem, para não conseguir se defender do mal, por exemplo, né? Quer dizer, ver o mal no lugar errado, quer dizer, ver o mal no lugar onde ele já está nomeado, mas está totalmente vulnerável e poroso para o mal. Quer dizer, isso me interessa, né? Quer dizer, como é que o fascismo pode voltar no mundo de hoje, isso voltar com uma onda, né, no Brasil, mas ao mesmo tempo, quer dizer, com uma cronologia, né, com uma simultaneidade no Brasil, na França, nos Estados Unidos, né, na Rússia, na Turquia, nos países do leste, nem se fala, né? Mas como é que essa coisa pode voltar a acontecer ao mesmo tempo que o combate ao fascismo nunca deixou de existir, quer dizer, do fascismo nomeado, né? Quer dizer, o fascismo que volta é um fascismo que não tem nome, que está num outro lugar. Enquanto a gente está tirando para cá, o negócio está aparecendo de outro lado, né? Então, quer dizer... O que talvez mostre um pouco o aspecto que você ilumina aqui, não que seja essa a intenção do romance, mas no Simpatia pelo Demônio você ilumina um pouco essa recorrência que é pulsional mesmo, né? Alguma coisa que não foi representada, não foi simbolizada e, portanto, não é reconhecida, não é nomeada e retorna, né? Vai retornando sempre na política, né? A racionalidade cria, ela repõe uma taxa, uma cota de irracionalidade que está na raiz dela, e aí isso alimenta um pouco as atrocidades da história. Saiu um livro agora recente, em inglês, saiu agora em abril, de dois cientistas cognitivos, né, franceses. Eu nem sei, outro dia eu falei, que legal esse livro, uma amiga minha falou assim, pô, esse cara é um horror, porque é o inimigo do Lévi-Strauss. Eu nem sabia que ele era inimigo do Lévi-Strauss, mas enfim, eu acho que não é. Eu adoro Lévi-Strauss, mas enfim, mas eu não tenho nenhum dogma em relação ao que eu tenho que ler ou não ler. E esse livro é um livro super interessante, porque esses caras são pesquisadores, enfim, cientistas cognitivos, e eles fizeram um livro que se chama O Enigma da Razão. Um se chama Hugo Mercier e o outro se chama Dan Sperber. E é interessante porque eles fizeram uma pesquisa sobre por que a razão apareceu no ser humano, por que o ser humano precisou da razão e por que os outros animais não são animais racionais, por que eles não precisam da razão. E aí, com isso, eles conseguiram desconectar a razão da verdade. Quer dizer, a razão, ela propicia um monte de coisas, como a ciência e tudo mais, mas ela não resulta necessariamente em verdade. Quer dizer, não basta ter razão para você chegar a uma verdade. Muitas vezes ela te leva para o contrário da verdade, né? Ela te leva para um outro lado. E com isso, você explicaria a volta dos fascismos, você explicaria a eleição do Trump nos Estados Unidos, um monte de coisa. E é interessante porque ele diz que o homem precisou da razão não para dizer a verdade, mas para trabalhar em sociedade. Não haveria possibilidade de trabalho cooperativo, que é um negócio, talvez é um outro negócio, formiga, abelha, não sei o quê, mas a coisa do trabalho em cooperação do homem em sociedade depende de convencimento do outro, depende de argumentação. Então a razão, ela funciona, segundo eles, né, como um instrumento que não está necessariamente ligado a um fim de verdade, mas a um meio ali, a um funcionamento de uma sociedade que precisa funcionar em conjunto, em cooperação. E aí isso é interessante, porque
isso aí faz um pouco entender como é que a gente pode ser tão burro, né? Quer dizer, não é que é burro, é porque a razão não leva necessariamente à verdade, né? Quer dizer, dependendo como a razão ela é usada, ela é, na verdade, um instrumento de persuasão. E, enfim, eu não sei porque, mas isso tem a ver também com essa coisa de você acabar procurando a morte, está procurando a vida e acaba encontrando a morte. Quer dizer, por mais que a gente tenha instrumentos de compreensão do mundo, racionais e tudo mais, a gente continua caminhando, quer dizer, correndo o risco de cair na barbárie, né? Isso é que é estranho, né? Quer dizer, como é que e isso a beleza que eu acho da coisa do Sebald, quando ele fala que o ser humano é uma espécie suicida, o mais bonito de tudo é que esse ser humano, ele tudo bem, ele é uma espécie suicida, porque esse suicídio talvez seja constitutivo da espécie, mas tem a consciência desse suicídio. Então, a consciência que você está caminhando para a morte, ela existe, a gente sabe que a gente está destruindo o planeta, mas isso não faz a gente parar. Isso é que é interessante, entendeu? E aí eu acho que é esse o lugar da arte, né? Quer dizer, a arte ela surge na consciência da impossibilidade de você frear esse processo, né? Quer dizer, então muito do que foi feito no mundo, em arte em geral, em literatura, o que seja, eu acho que tem a ver com essa falta aí, com essa consciência de uma impossibilidade de você frear esse processo, né? De eu saber que eu estou destruindo o planeta, mas eu continuo usando carro, eu continuo pegando avião, eu continuo queimando coisas, eu continuo comendo coisas que eu não devia comer, eu continuo... Enfim, a sociedade ela continua se organizando de uma forma que é autodestrutiva. E a consciência disso não é suficiente para que a gente mude, né? Então, isso é como se fosse um ser que é trágico, né? Que é constitutivamente trágico. E a arte, eu acho que esse aí é o terreno fértil para a arte, né? Você, voltando para o tema da viagem, dessa sua preocupação, que não faz a sua literatura uma literatura política, mas faz com que a política esteja na sua literatura, com os fascismos contemporâneos. Então, juntando essas duas coisas, essas manifestações destrutivas, de pulsão de morte da história, e ligando isso a experiências suas de viagem, você falou da experiência do Japão, agora você tem uma na Rússia também, que é muito interessante, na qual também você se expôs a uma certa situação de risco para escrever um livro que acabaria sendo O Filho da Mãe. Lembrando que você não mencionou, mas o livro que redundou na experiência do Japão é O Sol se Põe em São Paulo, né? Quer dizer, em que essa experiência está, enfim... não é que você nem recria a experiência, você cria uma história a partir dessa experiência, não tem nada de autoficcional, não é nada de autobiográfico, nada. É uma história absolutamente ficcional, porém a partir de uma experiência, de uma sensibilidade que você testou, né? Que você talvez esquadrinhou melhor por ter tido a experiência. Como é que foi com a Rússia? O da Rússia, esse livro ele é resultado de um projeto... de um projeto de um produtor de cinema brasileiro que convidou 16 escritores brasileiros e ofereceu a esses caras, cada um para ir para um país, uma cidade diferente do mundo, para escrever uma história de amor que se passasse nesses lugares. E ele convidava e não dava a opção de você escolher para onde você queria ir. E para mim, calhou de ser São Petersburgo, que eu não conhecia, não tenho nenhuma relação com a Rússia especial, quer dizer, adoro literatura russa, música, cinema russo, artes plásticas, não sei o quê, mas não tinha nenhuma relação direta. E aí eu fui para São Petersburgo sozinho, passar um mês, e eu fui um pouco nessa ideia. Bom, eu tinha lido muito, antes de eu ir, eu li muito livros de uma jornalista que foi assassinada um ano antes da minha ida, que é a Anna Politkovskaya, que escrevia muito sobre a Chechênia e sobre os conflitos internos na Rússia, coisa enfim, fascismo ali inerente àquela sociedade também. E ela foi assassinada dentro do elevador do prédio dela, um ano antes de eu chegar, e eu estava muito influenciado pelas leituras da Anna Politkovskaya e de outras coisas que um pouco descreviam a Rússia como uma sociedade do crime, né, do crime organizado, uma sociedade que se organizava no crime. E então acho que eu fui predisposto a ter uma relação. Na verdade não fui predisposto, quer dizer, fui, mas eu queria ter eu precisava criar uma história de amor
e eu queria que essa história de amor tivesse como personagens absolutamente vulneráveis. E isso já era uma ideia, e eu fui com um pouco essa predisposição aí de estar indo para o mundo do crime absoluto, não sei o quê. E aí coincidiu uma bobagem, porque eu estou vindo do Brasil, que não é nenhum paraíso de paz ou de tranquilidade em relação à segurança. Eu fui assaltado no 3º dia em São Petersburgo, sozinho, e fui assaltado de uma forma que, embora não tenha sido violenta, porque não era armada, foi uma forma, a relação com os bandidos foi muito violenta. Teve bate-boca, os caras agarraram o meu computador de dentro da mochila. Enfim, foi um negócio que foi, para mim, muito violento. Eu voltei para casa totalmente, enfim, afetado por aquela tentativa de roubo. E aí eu tinha um mês pela frente, tinha que ficar lá, tinha que me recuperar daquele pânico ali, não me recuperei até o final, mas eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, quer dizer, eu vivi um mês ali em estado de pânico. E esse estado de pânico foi o que me permitiu entender exatamente quais eram aqueles personagens dos quais eu queria falar, né? Quer dizer, que esses personagens que eram totalmente vulneráveis, e me entender também pelo mal entendido dessa tentativa de assalto, entender a cidade de um ponto de vista que eu jamais teria entendido se eu não tivesse sido vítima de uma tentativa de assalto, e se eu não tivesse entrado nesse estado de pânico. Então, por exemplo, tem essas ambiguidades, quer dizer, na verdade o mal entendido e o desconhecimento do lugar muitas vezes te levam a entender aquele lugar melhor do que se você tivesse um conhecimento perfeito como aquilo funciona, se você tivesse imune aos mal entendidos, por exemplo. Então, São Petersburgo foi uma cidade planejada pelo czar, e é uma cidade que, quando você passa a viver em estado de pânico ali dentro, estado de vulnerabilidade absoluta, você entende que é uma cidade da visibilidade absoluta. É uma cidade em que o centro do poder não só do rei, do czar, mas do exército está junto, então tem uma espécie de um centro, que é como um sol, onde está o quartel-general do exército, o palácio imperial, tudo que tem a ver com o poder. E desse centro aqui saem grandes artérias, que são chamadas de perspectivas, o que é interessante, porque isso aí dá a noção do olhar, perspectivas que atravessam a cidade inteira. E essas perspectivas são avenidas larguíssimas, com 8 pistas de carro. Então é como se o palácio, o poder, o centro do poder, que é o sol ali, tivesse visibilidade absoluta e controle absoluto sobre toda a cidade. E é curioso porque é isso, quer dizer, em 1905, eu acho, teve uma das manifestações mais violentas, que foi massacrada pelo czar. Ela foi na ponta de uma das artérias, e o czar enviou o exército por ali, por uma daquelas artérias, porque é como se qualquer manifestação de oposição a esse poder tivesse necessariamente condenada a ser massacrada, porque ela é vítima da visibilidade absoluta. E aí se desenvolveu em São Petersburgo uma relação muito estranha com a arquitetura, e que foi se desenvolvendo de diferentes maneiras, mas quando eu visitei São Petersburgo era assim, é que as fachadas são todas pintadinhas de rosinha, amarelinho, azulzinho, é tudo muito bonito, tudo muito tranquilo, e tudo que é violento ou interessante culturalmente se passa nos bastidores, no subterrâneo dessas fachadas em ruínas. Tudo por trás está em ruína. Então, assim, tudo que se passa na cena punk, de rock, de artes plásticas, tudo sexual e tudo mais, se passa escondido desse olhar central, dessa espécie de panóptico que é representada pela construção absolutista dessa visibilidade da cidade. Então, sempre que há reação ao poder, oposição, iniciativas culturais interessantes, tudo se passa tentando se esquivar ao olhar central, ao olhar que essa cidade permite, né? Essa transparência. É uma tentativa de criação de opacidade na ruína. E isso eu só acabei entendendo porque eu vivia tentando me esconder. A partir dessa tentativa de assalto, eu passei a viver aquela cidade
apavorado, tentando me esconder do outro. E tinha um outro elemento aí que é interessante, que antes de eu ir, eu li num dos guias, não sei o quê, que a polícia, o pior que podia acontecer com você vivendo em São Petersburgo era cair nas mãos da polícia. Então, que você não devia sair com o passaporte na rua, mas com uma cópia do passaporte, porque se a polícia se apoderasse do seu passaporte, ela ia te chantagear para devolver o passaporte. Você ia ter que pagar não sei quanto, e você ia ficar nas mãos da polícia. Então, eu não tinha medo só dos bandidos, mas eu tinha medo da polícia também. E isso me punha no lugar, exatamente no lugar que eu queria dos meus personagens, que eram esses personagens tentando se esquivar a essa visibilidade absoluta. São personagens que tem uma história de amor entre dois garotos, mas que se encontram à noite, porque eles não podem sair de dia, porque eles não podem ser vistos, cada um por uma razão. Eles são soldados, um é soldado, um é um desertor, que não pode ser visto pela direção da caserna ou pelos colegas soldados, e o outro é um tchetcheno ilegal que está ali procurando a mãe. E então, quer dizer, o encontro desses dois personagens acontece porque os dois são hipervulneráveis e os dois são hiperviolentos ao mesmo tempo, porque o encontro deles também se dá numa espécie de uma faísca de violência que resulta justamente da predisposição deles a um ataque súbito, né? Um ataque que pode acontecer a qualquer momento. Então, só para dizer que o mal entendido, né, quer dizer, eu achar que eu fui assaltado violentamente, de fato eu fui, mas eu fui porque eu já estava numa situação predisposta subjetivamente, eu já estava vulnerável, eu já era o pato, né, pro assaltante, mas isso aí, esse mal entendido, essa subjetividade, essa interferência da subjetividade, me fez compreender a cidade de um jeito que objetivamente, com informação jornalística, antropológica, história, o que seja, talvez eu não conseguisse. Então, isso me interessa, esse elemento da literatura que parece que está te distanciando do real, né, da realidade, da compreensão desse outro, na verdade, está te aproximando pelo mal entendido, pelas contradições, enfim, pela... Que também é uma forma de questionar as identidades que eu acho muito que fixas. Né? Na coisa literária tem isso, me interessa o paradoxo, a contradição, a falha, o fracasso de entendimento do outro. Eu acho que tem alguma coisa que acontece aí nessa falha que produz um outro tipo de entendimento que pode ser muito mais interessante, do ponto de vista não só literário, mas político e tudo mais, das coisas, e do outro, de você mesmo. Do que você ficasse repetindo aquilo que já é identificado em algum lugar. Né? A gente vai abrir para perguntas, temos um microfone aqui da produção. Alguém que tem alguma questão para o Bernardo Carvalho? Quem tem, por favor, tem uma pessoa aqui. Alguém mais? Só para depois eu coordenar aqui. Só você se identifique e faz a pergunta, por favor. Tá, meu nome é Regina. Eu fiquei um pouquinho incomodada com o laboratório que você fez consigo mesmo para poder criar uma realidade para esses personagens, né? Para um medo que esses personagens sentiam, né? O incômodo é meu, tá? Eu fiquei pensando assim, você não pensou nas pessoas, nos índios, nos japoneses, como predisposição, entrar num clima que talvez nem fosse, ou como não era exatamente, né, dos índios, né, não era o clima da situação, né? Eu até fiquei pensando, dá para até escrever um conto sobre o ponto de vista do outro, né, que se relaciona com alguém que não está naquela situação. Você criou a situação na sua cabeça, né? Eu não entendi direito o que você quer. Você queria que eu fizesse um livro de antropologia sobre os índios, não? Não. É uma questão pessoal, vamos falar assim. Talvez é porque eu achei me incomodou o fato de você fazer um laboratório consigo mesmo. Se te incomodou, eu trazia a minha subjetividade para a realidade do outro, é isso? Sem pensar no outro. Mas isso é literatura. Não. No momento que você estava lá com os índios e com os japoneses, não era literatura. Não, a literatura você traz a sua subjetividade. Não tem como você não trazer a sua subjetividade. Não. É impossível isso.
Quer dizer, isso faz parte da literatura. Você está... É subjetivo, não é objetividade literatura. Ou é? Para você é. Não. Acho que a A questão questão é pessoal, deixa. Eu acho que não cabe aqui. Não, eu não entendi, porque... A questão dela, Bernardo, eu acho que é mais ou menos assim. Quando um antropólogo vai fazer uma pesquisa com uma tribo, uma etnia ou com uma população, ela ao mesmo tempo tem uma relação em que ela está estudando, mas ela está objetivando aquelas personagens. Claro, de mas... alguma maneira ela está falando assim, de alguma maneira você usou essas pessoas, mas não exatamente. é um uso no Não, sentido... eu não usei pessoa nenhuma, quer dizer, laboratorial. eu criei isso aí é importante se entender, porque eu não usei ninguém, na verdade. Mas no sentido assim de que você pensa assim, eu não vou enxergar essa situação. Eu vou tentar Não, mas eu entrar enxergo. O problema é o seguinte, eu sou uma pessoa que tem vários campos de ação na vida. Um deles é a literatura, que para mim talvez seja o mais importante. Nesse campo de ação tem uma liberdade, e isso é importante você preservar, que é uma liberdade absoluta. Isso é um campo que muda completamente você viver numa sociedade em que essa liberdade existe e você viver numa sociedade em que essa liberdade não existe. O fato de eu entender que a literatura é um campo de experimentação da liberdade absoluta, dentro da possibilidade que a liberdade humana pode ser exercida, isso não me faz ser um sujeito menos político na minha relação com os índios, com os outros, com os negros, com os gays, com as mulheres. Isso aí não muda em nada. Politicamente, eu continuo me posicionando e lutando pelos direitos e pelo fim das desigualdades e tudo mais. Só que existe uma dimensão, por exemplo, você viver num lugar em que a sua possibilidade, o campo de exercício da sua subjetividade está constrangido por normas que são exteriores a essa experiência, isso daí diminui, quer dizer, faz a sua vida nessa sociedade ser muito mais pobre do que um lugar em que você pode exercer essa sua relação com a sua subjetividade de uma forma mais liberta, entendeu? Que você possa exercer essa liberdade de uma forma sem constrangimentos, entendeu? Isso muda a sua relação com o mundo, politicamente inclusive, entendeu? E te abre uma possibilidade nessa sociedade, não só para mim, mas para você, para todo mundo, que é muito mais interessante, muito mais rica, entendeu? Então, quer dizer, eu adoro antropologia, eu adoro a relação do antropólogo com o índio. No meu caso, não é essa relação. Quando eu vou lá na aldeia, eu não vou fazer, como eu estava dizendo, eu não vou fazer eu não tenho uma relação de objetividade com essa realidade, entendeu? Não me interessa, mas não é porque eu desprezo o índio, não é porque eu estou usando o índio, é porque eu estou criando um outro negócio que faz parte do meu projeto subjetivo individual e singular, que tem um interesse político nisso também, de eu afirmar a possibilidade dessa liberdade, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não sei o que você está dizendo, mas hoje tem uma tendência, sobretudo no mundo anglo-saxão, que eu não poderia... Eu não estou falando de mundo político, estou falando do mundo pessoal mesmo. Assim. Não, mas eu só queria dizer, porque tem uma coisa politicamente muito interessante, que hoje tem uma tendência no mundo anglo-saxão, que é a coisa da não apropriação do outro, que você não pode escrever sobre o outro, que não seja a sua própria experiência. Isso é quase está se tornando uma regra, uma norma nas universidades americanas, por exemplo. Então, se eu sou um escritor branco, brasileiro, eu não posso escrever um livro sobre um japonês no Japão, porque eu estou me apropriando de uma cultura que não é minha. Hoje em dia tem até uma certa censura a você comentar. Por exemplo, se você não é homem, se você é homem, você não tem o direito de comentar o problema da violência sofrida pelas mulheres, porque você não viveu aquela situação. Você não tem a mesma autoridade. Como se, enfim, o mundo fosse feito apenas de pessoas que refletem a partir das experiências vividas ou da condição. Não, e o que eu estava tentando dizer desde o início é que, da mesma forma que eu nego essa identidade que me é imposta, entendeu? Quer dizer, eu forço a barra para quebrar os limites que me são impostos a essa minha liberdade subjetiva. Eu não quero estar condenado a escrever o livro de um gay brasileiro, só poder escrever, a corresponder a uma imagem prévia que alguém tem do que é um escritor gay brasileiro. Da mesma forma, eu não quero, quer dizer, que eu esteja limitado por uma ideia prévia de que uma pessoa tem do outro.
entendeu? Eu quero que o choque, para mim me interessa o choque dessa subjetividade com uma objetividade que ela não necessariamente compreende. Isso tem uma faísca literária, uma faísca artística que para mim é muito rica, entendeu? E que é o que eu vinha falando aqui, que me faz compreender São Petersburgo de uma forma que eu jamais compreenderia se eu fosse para lá sem a minha subjetividade, sem esse mal entendido que resultou de uma experiência pessoal. Eu tenho a sensação, Bernardo, não sei se... Eu não sei se... Alguém tem mais alguma pergunta? Temos o microfone aqui. Eu tenho a sensação... Alguém levantou a mão, não? Não, eu tenho a sensação que você leva um pouco também para o campo dessa experiência algo que está na raiz da nossa relação intersubjetiva sempre, na relação sexual que a gente tem, sempre tem, no confronto entre duas pessoas, um grau de fantasia em que você fantasia a si mesmo, fantasia o que o outro deseja, fantasia a ameaça que o outro representa, né? E eu acho que isso está na nossa relação intersubjetiva, está numa relação sexual, erótica entre duas pessoas, e está numa relação cultural também, quando você tem esse encontro com aquilo que é o inteiramente outro, né? Para mim, o fascinante, por exemplo, na figura do antropólogo, é que esse antropólogo, diferentemente de um antropólogo que vai, estuda os índios e sai de lá com uma tese sobre os índios totalmente objetiva e interessante, que respeita os índios, ao contrário disso, ele foi destruído pelo objeto de estudo dele. Isso é maravilhoso, entendeu? Porque tem uma fragilidade do olhar da ciência também, que se deixa expor, por causa de uma situação muito específica, mas que se deixa contaminar pelo seu objeto. Então, o negócio é muito mais complexo, e essa relação do um com o outro, do olhar da ciência em relação ao seu objeto, é muito mais complexa e muito mais interessante e rica do que uma mera um olhar objetivo que vai lá, entende, descreve exatamente como é que os índios funcionam e relata isso, entendeu? Isso também é interessante, mas a mim, como escritor, me interessava essa relação aí ambígua e paradoxal de intersubjetividades, entendeu? Que pode fazer a razão se esfacelar, por exemplo, e diante de um objeto como o Stromae, entendeu? Então, eu não sei, quer dizer, mas isso aí tem a ver com literatura. Eu acho que não... E para mim, eu acho que é muito importante essa ideia de você preservar um espaço de liberdade subjetiva na sociedade, entendeu? Isso para mim é fundamental. E de singularidades subjetivas que se expressam de maneiras diferentes e que trazem pontos de vista que alargam a sua compreensão do mundo e não reduzem, baseada na correspondência a uma ideia prévia que você pode ter desse mundo, entendeu? Perfeito. Não havendo mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar esse encontro do Filipossos, agradecendo a presença de vocês, ao Bernardo Carvalho, que, ao final, agora vai autografar os livros para vocês que trouxeram aqui exemplares que queiram o autógrafo dele. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Bernardo.